a NASA como um engano da última geração e prometendo que as pessoas vão ir para Marte. Enfim, ele está fazendo a tipologia do Nimrod como erguendo a Torre de Babel para que adorassem Nimrod. Entende? Mas quem é da linhagem de Nimrod, de fato, é o Jared Kushner e não o Elon Musk. Eles estão unidos para levantar a Torre de Babel para controlar o mundo. Uma só religião, uma só moeda e um pagamento salário mínimo, uma renda mínima para todos os moradores da Terra. Quem quiser, queira. Quem não quiser, morra de fome. Então eles estão se preparando para trazer o chip no lugar da glândula pineal, porque eles destruíram a glândula pineal através da massificação da mídia, manipulação da mídia, cauterização da mente humana, e através do veneno da vacina, eles conseguiram destruir a glândula pineal, que é o que traz o sensor do exterior para dentro do corpo humano, que os animais têm nitidamente e os bebês. Os seres humanos, pela massificação da mídia, perderam essa sensibilidade. E agora com a vacina piorou. É para isso que eles criaram a vacina. Bom, está tudo sendo projetado para o antimachia governar na Terra. A tecnologia trazida pelo Elon Musk, por Zuckerberg e por Bill Gates. Todos eles financiam com os árabes, o Bin Salman, a construção do templo. Será um templo virtual e digital, mas eu acredito que eles vão fazer um templo físico também, para que voltem o velho sacrifício, entende? Como o cordeiro deveria ser imolado. Só que aí vai ser o antimachia que vai pisar na oferta de algo. Bom, ele vai enganar em Charral, ele vai andar em Charral, vai enganar em Charral. Ele vai trazer a NASA para enganar o mundo, a massificação da mídia, e as pessoas serão enganadas. Bom, esse texto aqui em Shaial, o profeta messiânico, ele vai alertar que nós devemos, não podemos, não há salvação em nenhum outro além de Ial, entende? Não há nenhum outro além do Ial e do seu filho Yalcha. Como os Yaldins, os judeus, que depois de 1948 eles adotaram os Zeus, ficaram sendo chamados de judeus. 49 veio trazendo o deus Apolo, o deus Saturno para Ixarral. E esse deus colocaram o nome de judeus, entende? E aí implementaram esses Rothschilds, Rockefellers, os judeus que mandam no mundo, através das famílias mais poderosas do mundo, eles criaram meios de manipulação. Uma delas foi o caso da NASA, né? A NASA, que o símbolo dela é uma serpente, e a rotação que ela fala que a Terra dá em torno do Sol é de 1.666 quilômetros por hora. Mas eles não admitem. Por quê? Porque senão não seria um engano, né? Eles têm que trazer um engano, a ilusão, a guerra, o cavalo da morte, que foi a Covid, a vacina. Ele tem que trazer para a oferenda a Moloque, a estrela de Refã, que é um espírito hermafrodita. Em 2016 também eu tive um sonho, uma revelação com Macron, e esse sonho se cumpriu em 2021, entende? Do mesmo jeito, porque ele estaria no poder na época da ascensão do anticristo, assim como eu vi duas bestas, um homem serpente e um homem porco, jogar cédulas, uma malote de dinheiro na cabeceira da minha cama. Porque falou que Ixarral, ele deixou de seguir Ial para seguir a Moloque, e agora eles vão ser enganados pela besta do Apocalipse. Esses judeus sionistas são radicais. Eles vão criar essa forma de imposição, que todas as nações, as 10 nações com ele, vão obrigar que todos coloquem a marca do metaverso, a marca do antimachia, né, da inteligência artificial IA, na mente, no lugar da glândula pineal, prometendo cura e saúde mental e física para as pessoas. Esse anticristo, essa besta, antimachia, vai oferecer a imortalidade. Assim como os povos nativos do Brasil são semitas, e os povos americanos do Canadá, Estados Unidos e México são semitas, que são os verdadeiros hebreus, eles foram massacrados pela Igreja Católica e Jesuítas. Então, para tudo preparação da chegada do antimachia, o falso machia. Assim, em Charral também está lá os falsos machia,
os falsos judeus, exceto uma pouca minoria. Eles vão vir para enganar o mundo inteiro. Olha aí o quadrado aí do metaverso, a marca da besta. É o óculos do Zuckerberg, as duas pirâmides invertidas representam o 666, o número infinito da imortalidade. O Covid veio para matar a glândula pineal, a vacina veio para matar a glândula pineal. A religião, a política, a massificação da mídia veio para deixar a pessoa com a mente cauterizada da glândula pineal, ressecar a glândula pineal. E as guerras e rumores de fome e desemprego veio para matar a glândula pineal, para que as pessoas não olhem para o alto e esperem o Ruá Deyal que renova todas as coisas. Tudo isso foi projetado, pessoal, para que as pessoas, quando chegar o Antimachia, elas vão estar tão cansadas, a glândula pineal delas não vai dar acesso a elas de discernimento. É a hora certa delas querer trocar a glândula pineal cansada pela marca da besta, que é o chip que o Elon Musk criou e está para instalar. Bom, muitos acreditam que a Igreja Católica é da onde virá a besta do Apocalipse. Não, eu não acredito que vai vir da Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe dos falsos profetas. E a Igreja Católica é a mãe, o judaísmo é a grande meretriz que espalhou as abominações para o mundo, como está em Irmial 23. Eles blasfemaram o nome de Yahweh entre as nações. Eles negaram o nome de Yahweh. Deixaram que o Adonai de Bel lá, de Baal, Elohim e outros nomes paganizados entrassem em Israel através de Salomão, que era um grande satanista, que fizeram o templo e Yahweh permitiu que ele caísse. Entende? E Yahweh não habita nos templos feitos por mão de homens. Ele habita no corpo humano, pelo Ruá. E esses líderes religiosos aí, enganadores, eles puxam as pessoas para os templos justamente para a massificação da mente, para chegar a essa hora da besta do Apocalipse e enganar a todos. Esse sacrifício aí no mês do perdão, de setembro para outubro e Yom Kippur, é justamente o mês que teve a festa Haver, que o Alon lá colocou a pirâmide, que é o metaverso, base quadrada até em cima torna uma pirâmide, que é o metaverso, que tem o nome Ial, a raiz da fala humana, que será blasfemado pelo Antimachia. Essa festa Haver, os Hamas entraram lá na sabatina, no acordo. Essa visão Ial me despertou, e eu tenho essa convicção no meu entendimento dentro das escrituras. Por isso que Shaul está chorando, porque Yahweh falou, enquanto eles não aprenderem a chorar, eles não vão aprender a invocar o nome de Yahweh. O olho da inteligência artificial, no topo da pirâmide de Baal, ele vai olhar pela tecnologia e vai ter 10 reis que vai governar com ele. Assim ele vai manipular o mundo inteiro a adorar o Antimachia. Quem estará lá no pico do topo? Jared Kushner. O Elon Musk vai fazer o mundo inteiro adorar a imagem do Jared Kushner. E também o Elon Musk é o falso profeta do Apocalipse. Nós vemos Jared Kushner o tempo todo lá entre os Emirados Árabes e Israel, tentando trazer tranquilidade entre a Cisjordânia e o povo ali de Israel. Porque é bem naquele lugar que os profetas foram enterrados. O patriarca Abraão, Sarai e Isaac, né? Jacó, José. Então eles lutam por ali, porque ali é o grande portal espiritual, onde Yahweh levou os seus eleitos para o paraíso, o portal. Então eles querem aquele lugar de qualquer jeito, inclusive o Antimachia diz que o dragão vai parar diante da mulher. A mulher é Israel, onde está o portal, e ele vai tentar tomar o portal de qualquer jeito. Ele veio no padrão americano, né? Olha lá, 3 filhos. Lembra quando eu falei lá dos 3 filhos de Adão? Caim, Abel e Sete. Tá te lembrando alguma coisa, não? O casal ali perfeito, Adão e Eva. O segundo Adão é Jared Kushner e a segunda Eva é Ivanka. Presta atenção, pessoal. Tá muito claro. Mas claro que isso só o Ruá mostrando, como ele tem me mostrado. Tá aí o pai de Jared Kushner e a mãe, judeus, fugidos da guerra. Esse povo tem linhagem de Dan, tribo de Dan, que saiu com os edomitas para o mundo.
entraram nos Estados Unidos da América, na França, em Roma, na Alemanha, nas Américas, junto com os jesuítas. Foi eles mesmos que entraram aqui para tomar o ouro dos indígenas e escravizar os pretos. Estou vendo se cumprir. Chega o Antimachia, governa 3 anos e 3 anos e meio na tranquilidade, depois ele quebra o pacto e ele começa a grande perseguição, caçando os escolhidos de Al e matando. Apocalipse 12 vai falar que o dragão, sistema do anticristo, vai perseguir um grupo de pessoas no fim dos tempos. Serão os que guardam os mandamentos de Al e o testemunho de Yahshua. O que é o testemunho de Yahshua, Reinaldo? É a restauração desses mandamentos. Porque foi o que Yahshua fez lá em Atos, capítulo 3, quando Cafas, Quifas, fala que ele é aquele que veio trazer a restauração de Israel. Ele veio trazer aquilo que estava profetizado acerca dele. Em Deuteronômio 18, quando Ial fala para Moisés: eu levantarei um profeta como você, Moisés, que eu vou ordenar as minhas palavras na boca dele. Quem é esse profeta que veio na semelhança de Moisés? Yahshua. Porque quando Yahshua veio, Moisés profetizou acerca dele. Quando Yahshua fala com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele abrindo as escrituras, começando por Moisés, os profetas e os salmos, ele explicou acerca que ele havia de padecer e morrer e ressuscitar. Então, Yahshua cita Moisés, Moisés cita Yahshua, e Pedro, que é o Cafas, o apóstolo, cita os 2 em Atos 3, falando que tem a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança é restauração da velha. Por que restauração, Reinaldo? Quando você pinta um quadro, um artista pinta um quadro, e ele é raridade, não se modifica aquele quadro. Você faz uma restauração do quadro, com as mesmas cores, tonalidades. Tem que ser perfeitamente um profissional para mexer naquele quadro. O que para Yahshua vir e mexer nos mandamentos, ele veio com perfeição. Ou seja, ele restaurou como Moisés ensinou. Só que Moisés fala que iria escrever as tábuas da lei no coração dos homens. Eles não quiseram. Endureceram a fronte, o coração. O profeta Ezequiel falou, e Hizquiel falou que o coração deles era duro, obstinado. O profeta Irmial. Quando Yahshua vem, ele fala em Hebreus lá. Em Jeremias fala, né? Escrevei as leis no coração e no entendimento desses homens. Quando Yahshua vem em Hebreus 8 e 10, ele também fala: eu escreverei as minhas leis no coração desses homens e no seu entendimento. Que lei que ele estava falando? A Torá, os mandamentos. Porque é mandamento perpétuo. O jovem rico fala: qual é o maior mandamento da lei? Aí ele vai lá em Levítico, capítulo 19, e ele usa o texto falando: amarás a Yahweh sobre todas as coisas, sobre toda a sua força, sobre o teu entendimento. E amará o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Então ele responde ao jovem rico o que está na lei, na Torá. Depois ele vai buscar lá em Deuteronômio 6, né? Yahweh é o único criador. Ame os seus mandamentos, busque ele de todo o coração. Então ele vai responder para o jovem rico a lei. Olha que interessante. E quando nós vemos aqui, quando Yahshua restaura os mandamentos, a Torá, ele restaura por quê? Trazendo de volta. Porque o que se havia perdido. Quando ele fala: eu vim resgatar as ovelhas da casa de Israel, que se havia perdido. Por que elas se perderam? Porque o sinédrio, os sacerdotes abandonaram a lei. Você pode ler lá em Malaquias que Yahweh não aceitava mais os sacrifícios dos sacerdotes. Entende, meu? Roubará o homem a Yahweh, todavia vós me roubastes. Entende? E Yahweh aceitaria o imundo da mão de vocês no sacrifício? Eles já estavam apresentando coisa imunda, animal coxo, no altar de Yahweh, que era já no templo. Ou seja, eles já tinham abandonado Yahweh lá no sacrifício do templo. Entende? Salomão ergueu o templo, se contaminou com as mulheres estrangeiras, cananeias, cananitas e etc. Trouxeram a idolatria e Yahweh já havia deixado de ir. Porque quando Salomão levanta o templo, o fogo de Yahweh visita ele lá. Mas depois ele já
começa a pecar demais e transgredir os mandamentos, então Ial se afastou. E aí onde fala, cai, grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Ali se tornou morada de vários ídolos, demônios. E todos os sacerdotes de Shahal, depois de Salomão, todos se corromperam, exceto um ou outro. E aqueles que não se corromperam eram perseguidos. Entende? É como Zacariel. Zacariel era um servo de Ial. Nasceu o profeta João Batista, que é Ial-Xanã escolhido. Entende? Aquele que veio trazer o favor imerecido. Qual é o favor imerecido que Ial-Xanã trouxe? Na pregação, aqui as pessoas não entendem. Mas quando João Batista veio anunciando a Torá, ele já veio trazendo, mostrando que já ia acontecer a restauração. Veja bem, quando ele veio anunciar, eu não sou digno de desatar o pé com as correias das alparcas desse homem, esse vocês devem seguir. Esse é o Cordeiro de Ial. Quem era o Cordeiro de Ial para quem conhecia a Torá? Quem era o Cordeiro de Ial? O Cordeiro de Ial era aquele cordeiro que era imolado no sacrifício. Então ele falou assim, olha, aí agora é o perfeito sacrifício, chegou, segue ele. Porque dentro do templo já não estavam fazendo mais o perfeito sacrifício. Entende, irmão? Até porque em Hebreus, Ial, quando Paulo escreve, ele fala que sangue de animais não purifica pecados, jamais purificará. Então, era uma coisa de ordenança deles. Aquilo lá não perdoava pecados, irmão. O que ia perdoar pecado agora é o cordeiro, o homem, Yahshua, que derramou seu próprio sangue. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro, não aquele do templo. Então João Batista já veio preparando o caminho da restauração. E Yahshua, ele veio para restaurar. Ele veio corrigir, exortar, entende? Purificar, libertar no ano sabático. Porque o ano sabático era o ano de acerto de contas, de pagamento de dívida. E Yahshua veio pagar a dívida dos pecadores das ovelhas esgarradas pelo seu próprio sangue. Não com o sangue dos animais sacrificados lá no templo. Entende? Ali está profetizado em Shaial 57, se eu não me engano. Ial não quer as suas festas de lua novas, nem os seus sacrifícios. Entende? Porque vocês fazem todas essas festas para Moloque, para Renfã. Entende? Não era para Ial, porque Ial já tinha abandonado aquele templo. Porque quando Yahshua vem derrubando a mesa dos cambistas, reprovando ali o sacrifício no templo, quando ele fala assim, o meu pai, o meu Abba não habita aí, o Ruá de Ial não habita nos templos, porque ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ial sabia que quando ele fizesse ordenança de erguer o templo, o tabernáculo, eles iam colocar por tabernáculo de Moloque. Entendeu? Então, Ial, ele permitiu fazer, mas ele não iria habitar ali. Olha o exemplo que hoje estão fazendo. Yahshua falou, não sabeis vós que sois santuário de Ial? Paulo falou, Shaul. E que o Ruá de Ial habita em vós? Ele falou isso. Estevão veio e falou, Ial não habita nos templos. Né? Paulo pregou lá em Atos 17, Ial não habita em templos feitos por mão de homens. Ele criou todos os homens, mas ele não habita no templo. Ele habita nos homens. Por que Ial tirava um profeta da malhada lá das ovelhas, da mata do deserto, como foi o caso de Joxanã, Alial, né, Irmial, Ishaial, todos eles foram tirados, afastados ali. Porque Ial habita no homem, no templo humano. Tem irmãos aí que teve revelação de Ial antes de conhecer os vídeos aí do fulano aí na mídia. Nós conhecemos o nome de Ial, foi no sonho, foi na revelação, foi no particular. Não foi porque nós vimos um vídeo. Entende? Quando eu assisti um vídeo aí de um fulano aí, eu já sabia o nome de Ial. Entende, irmão? Em 98, eu tinha até um estudo do Yud Rei Vav Rei, eu coloquei vários nomes e eu estava analisando aquilo ali, e Ial já estava me preparando. Entende? Então, tem irmãos aí que já anunciavam o nome sem gravar a internet no vídeo aí, sem usar a internet. Nós fazemos parte do corpo de Yahshua. E ele revela para quem ele quer, no tempo que ele quer. João Batista estava no deserto. E quem Ial usou para vir restaurar, para preparar o caminho da vida de Yahshua? Foi João Batista, Yahshua. Estava lá no deserto. Por que ele não usou quem estava lá no templo, no sistema? Por quê? Porque lá estava corrompido, irmão. Lá era mentira, era barganha, era dinheiro. Por que Ial não usou eles?
E por que que as pessoas estão sofrendo lá no templo, como Yahshua curou a mulher no sábado? Eu não posso libertar uma filha de Abraão, que está enferma por 17 anos? Tem os filhos de Al presos no templo, irmão. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Tem gente presa ali, irmão, tem gente sincera. Eu conheci muita gente no sistema religioso sincero, irmão. Independente de igreja, de religião. Eu vi muitas pessoas sinceras dentro. Só que elas estão enlaçadas pelo engano da campanha, fogueira santa, voto. Elas estão cegas, irmão, elas estão embriagadas. Entende? O que você pode esperar do embriagado? Entende, irmão? Esses líderes, esses lobos, esses vorazes devoradores, eles trabalham com a mentalidade, com a manipulação. E as pessoas caem nessa manipulação. Eles enriquecem, ganham dinheiro, estão ricos, irmão, abastados. O inferno vai tragar todos eles. Por que Moloque, a estrela... Por que eles levantaram o tabernáculo para Moloque? Isso aconteceu lá no passado. Hoje eles levantaram várias igrejas para Moloque, irmão. Então, as igrejas foram levantadas para Moloque. E essa estrela... Por que Moloque, irmão? Eles levantaram. Primeiro porque Yahweh não habita em templos. Ele habita nos homens, no corpo humano. Quando ele levantou os profetas, cada um no seu lugar. Yahshanã, Irmial, Ishaial. E eles não estavam no templo, estavam fora. Yahweh chamou eles pelo nome e derramou o ruá neles. E no templo de Moloque, irmão, é levantado porque você vê hoje, Edir Macedo é a favor do aborto. Aborto é Moloque, entende? E por aí vai. Então, você vai ver a estrela de 6 pontas, que eles governam o mundo inteiro com vários nomes de demônios, que é Zeus, Cristo, Jesus, Jeová, Saturno, Júpiter, Mercúrio, Baal, Astarote, Reifã. São os demônios que governam através desse símbolo, porque a pirâmide em si, ela é a raiz da fala humana, que é Iau, e eles inverteram essa pirâmide, fazendo a abominação. E essa estrela domina em todos os lugares. Essa é a estrela de Reifã, que prega prosperidade, cura, campanha e etc. Então, eles dominam o mundo através dos seus templos. Paulo falou, não sabeis vós que sois santuário de Yahweh, que Yahweh habita em vós? Estevão falou, Yahweh não habita nos templos. Paulo pregou lá em 17 de Atos, Yahweh não habita em casas feitas por mão de homens. E Shaial pregou também, Yahweh não habita nos templos. Por quê, irmão? Yahweh falou, derrubou a mesa dos cambistas, falou, meu pai não habita aí, meu Abba. Eles sabiam que quando Salomão erguesse o templo, lá iria ser habitação de demônios. Então não adianta a pessoa achar que ela é serva do Criador venerando templos, irmão. Yahweh não escolheu templos, Yahweh escolhe pessoas. Yahweh não habita nos templos, Yahweh habita em pessoas. Yahweh não ressuscita templos, Yahweh ressuscita pessoas.